seguinte. Olha, gente, a Câmara rejeitou a PEC que muda a composição do Conselhão. Esse projeto ele era uma das prioridades da agenda do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira. Nós vamos conversar agora com a Marilene Matos, advogada especialista em Direito Administrativo e Constitucional e também professora na área, que vai falar com a gente sobre essa questão. Doutora Marilene, seja muito bem-vinda, uma boa tarde a você. Boa tarde a quem está nos acompanhando e obrigada pelo convite. Muito bem, doutora. Deixa eu já começar essa pergunta para quem está um pouco alheio ao assunto. O que essa PEC tratava? Essa questão do Conselhão. Vamos fazer essa abertura, esse introito inicial. Na verdade, a PEC continua tratando, porque Sim. O que foi rejeitado pelo plenário foi o substitutivo. O que é um substitutivo? É uma emenda, é uma versão que altera de forma global o projeto original. Então, significa que o projeto original ainda está pendente de apreciação pelo plenário. E segundo o que o presidente tem falado, ele ainda vai colocar a questão para ser decidida pelo plenário, mas como o substitutivo foi rejeitado, agora seria a proposta original. O que trata a PEC 5? Ela trata da alteração do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o conselho, é o órgão que controla administrativamente a atuação dos membros do Ministério Público, a alteração dos promotores de justiça no país. Agora, doutora Marilene, eu acompanho um pouco dessa questão e havia um pesar por parte de membros do Ministério Público que falam em interferência, né, que seria o legislativo, aquela questão que nós falamos, né, da harmonia e da independência entre os poderes, que está na nossa Carta Magna, está na Constituição. Isso poderia ser ferido por conta dessa PEC 5, onde haveria talvez uma interferência maior na questão do legislativo sobre o poder judiciário. E nós estamos vivendo, né, cá entre nós, doutora, um momento bastante complicado de animosidade, inclusive, entre os poderes. Aí a gente pega do executivo ao judiciário, não é? Essa preocupação, né, na visão sua, doutora, era essa preocupação mesmo da questão do ponto de vista do judiciário, de haver uma interferência? Isso é mais uma cortina de fumaça ou não? Como a senhora vê isso, doutora? Você falou uma expressão-chave, né? Você falou de relacionamento entre os poderes, e a gente está realmente falando aqui de relacionamento entre os poderes, e é disso que a PEC trata, né? A versão original desses relacionamentos é de independência e harmonia entre os poderes, mas essa independência e essa harmonia, ela vai mudando, ela vai sendo formatada de acordo com as circunstâncias, né? Então, uma das questões que a gente tem que colocar é que a independência, né, institucional do Ministério Público, ela não é uma independência que tem que ser lida de forma absoluta. Todos os poderes, eles estão sujeitos a algum tipo de controle, a algum tipo de, digamos assim, de contrapeso de outro poder, né? A gente vê o legislativo o tempo inteiro sendo balizado, tendo suas ações balizadas pelo judiciário, a gente vê o executivo sendo controlado pelo legislativo e pelo judiciário também, e aí no meio desse esquema, né, de repartição de poderes, a gente tem um Ministério Público que muita gente acha que pertence ao Poder Judiciário, mas não, ele é um órgão ímpar, né? Ele é um órgão autônomo, com autonomia, e ele não pertence a nenhum dos três poderes. Ele participa ali do esquema de repartição de poderes sem pertencer a nenhum outro poder. Então, nesse contexto de contrapeso, de controle da atuação do Ministério Público, é que vem a PEC 5, talvez num momento muito inoportuno, em que a gente está com situação econômica grave no país, com situação de ressaca da economia, por conta da pandemia, que agora a gente está chegando já no melhor momento, mas provocou efeitos muito profundos na economia, e aí uma das questões que a população entende é assim, por que votar essa PEC agora? E aí, realmente, quem pode fazer esse tipo de juízo de valor é o Poder Legislativo, mas a gente se questiona, esse momento oportuno para votar esse tipo de proposição, ela tem essa urgência para ser votada agora, né? Outra questão que a gente coloca é assim, o procedimento normal de uma PEC é passar por uma comissão especial que vai analisar o mérito. Essa PEC 5 não passou pela comissão especial, né? O presidente da Câmara, por uma disposição regimental, ele avocou a matéria para ser votada direto no plenário.
Então, o que passa? Qual é a mensagem que passa? Está sendo votado meio na pressa. Por que não esperou a comissão especial para amadurecer a discussão, para todos os segmentos da sociedade interessados poderem opinar, poderem falar? Então, assim, na minha humilde opinião, que quem é o melhor encarregado de fazer esse juízo é realmente o legislativo, talvez o momento e a forma como tem sido feito não é tão oportuno. Agora, sim, não há caráter absoluto na independência de nenhum das instituições da República, né? Por trás das instituições a gente tem seres humanos que erram, que têm vaidade, né? E por que não o Ministério Público, membros do Ministério Público não podem cometer erros e excessos, e por que não aperfeiçoar os mecanismos de controle também para a instituição Ministério Público? Quem controla os controladores? É uma boa pergunta para ser feita nesse momento, né? Sem dúvida, né? Quem julga o judiciário, né? Quem controla, quem observa, é uma questão muito latente, que são perguntas que realmente existem. Só que realmente, né, a impressão que se deu é que houve um afobamento por parte do Legislativo com essa matéria. E isso que causou a preocupação? A senhora, doutora Marilene, a senhora vê que seja esse afobamento? Não só isso. O afobamento, eu acho que é um argumento contra, né? Que depõe contra a PEC, mas não é só isso. É que, sim, quando você fala em controle, quem gosta de ser controlado? Ninguém gosta de ser controlado, nem pessoa, nem instituição. Quando você fala em aumentar o controle, também não agrada. Não agrada, e o Ministério Público, de alguma forma, ele tem um apoio muito grande da população, que enxerga os seus membros como garantes nessa luta contra a corrupção. Então, assim, é complicado você tomar qualquer ação que implique em aumentar os controles, aperfeiçoar o controle do Ministério Público. Mas é uma reflexão que merece ser colocada, evidentemente, isso não só para o Ministério Público, mas para todas as instituições. Elas necessitam de controle permanente. Infelizmente, como eu falei antes, por trás das instituições estão seres humanos que são falíveis. Agora, esse controle que está sendo proposto pela PEC, ele é bom, ele é ruim? Essa discussão tem que ser feita, não assim que esse aperfeiçoamento significa minar o Ministério Público, afetar a independência, de forma que o órgão não vai poder mais se mexer. Eu não enxergo assim, não enxergo dessa forma. E um outro ponto aí, muito importante, e que eu acredito que foi isso que levou a PEC a ser rejeitada, né, por uma margem pequena, só faltaram 11 votos para ela obter aprovação, foi que a gente está na véspera de um ano eleitoral. Então, muitos parlamentares vão disputar os pleitos do ano que vem. E aí, esse fator pesou bastante, porque, do ponto de vista eleitoral, no cálculo eleitoral, o parlamentar que se colocar a favor, né, de uma ampliação do controle do Ministério Público, ele pode sofrer, né, ele pode pagar um preço eleitoral. Então, assim, com base, né, nesse contexto que a gente está passando agora, acho que o momento de aprovação também da PEC não foi oportuno. Provavelmente, em sendo colocado o substitutivo para votação, se não mudarem as negociações, se não acontecer um fato novo, mais provável é que haja uma nova rejeição. Agora, a questão é justamente essa, né? Nós temos que pensar e trazer o diálogo ao debate, né? A gente não pode minar a conversa e o diálogo, porque aí eu acho que isso pode ficar ruim, inclusive nas posturas e nos posicionamentos que cada poder deve ter, né? Eu acho que o que precisa ter é diálogo. Eu já vi, e aí é uma opinião minha, o Conselho já mostrando, né? Teve uma demissão de um procurador, né? Que fez uns outdoors em relação ele participou da Lava Jato. Parece que já há uma reação do Ministério Público, né, do Conselho ali, assim, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte, enfim. O que não pode haver é uma medida de força. Eu acho que isso que é o grande ponto, não é, doutora? Eu acho que nós precisamos ter diálogo, estabelecer o que quer um, o que quer o outro, e eu acho que é isso que falta no Brasil como um todo, né? Inclusive um debate público. Acho que a gente não pode partir do pressuposto que um diálogo entre os poderes significa eu estou atacando outro poder. Sim. A gente não pode partir desse pressuposto. Os poderes, né, e o Ministério Público, embora não seja poder, mas na prática é um poder igual,
Não pode ser um tabu. A gente não pode partir do pressuposto que, nossa, quem está querendo ampliar o controle ou aperfeiçoar o controle do Ministério Público, né, esteja mal intencionada. Desse pressuposto que a gente não pode partir. A gente tem experimentado um período que não é de hoje, de, assim, nós, assim, da área jurídica, de uma dificuldade de relacionamento entre os poderes, né? É como se, de repente, ao invés da harmonia, a gente tivesse uma desarmonia, não só agora do Ministério Público com o Legislativo, mas Legislativo com o Executivo, Executivo com o Judiciário e com a própria imprensa, que não deixe de ser, né, vocês da imprensa são um poder, né, de fato vocês são um poder. E tem tido também essa dificuldade desse relacionamento mais harmonioso e na forma mais racionalizada também com a imprensa, né? Então, assim, desse ponto de vista que eu acho que a gente tem partido de um pressuposto que não é tabu você controlar nenhum dos poderes, nenhuma das instituições. A grande questão é, esse controle que está sendo proposto é um controle adequado? Aí essa discussão eu acho válida. É adequado ou não é adequado? Aí seria bom fazer uma análise por números, né? O CNJ, ele está atuando, ele pune, CNJ não, desculpa, o CNMP. Ele está punindo, ele está cumprindo a função constitucional para a qual ele foi posto? Essa discussão tem que ser posta para a sociedade tem que entender que não existe, na prática, na realidade, um maniqueísmo, né? Luta entre o bem, entre o mal, mas existe relacionamento entre os poderes, ninguém é santo, ninguém é demônio, todo mundo precisa sofrer algum tipo de controle. Isso é verdade, as coisas elas precisam ter, e aí o que pega muitas vezes eu vejo, doutor, é a palavra controle vista de uma maneira errada. Mas não, é justamente para saber, para ter ciência, né, para acompanhamento, para que não haja excessos. Eu acho que esse é o ponto do controle. As pessoas pensam no controle naquela coisa de fazer como eu quero que seja feito, e não é isso, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E, aliás, qualquer poder, né, há séculos, né, que os filósofos, os sábios falam isso, né? Qualquer poder, ele tem que ser controlado, porque senão ele deslava, né? Ele vai para o abuso de poder. É muito comum e é muito próprio do ser humano, né? Dê o poder, mas dê o contra-poder. Você nunca pode ter um poder, um peso sem o contrapeso, porque senão ele vai para o abuso, né? E quem disse que os membros do Ministério Público, eles não são seres humanos, que têm ideologia, que têm desejos, que têm suas próprias convicções, e que se ele não tiver um controle em algum momento, né, isso com todo respeito muito a atuação do Ministério Público, ela continua gozando de um grande prestígio na sociedade, sendo uma função essencial ao próprio funcionamento da democracia. Mas, por trás do Ministério Público, estão membros com vaidades que podem, e a história nos mostra isso, cometer excessos, cometer abusos, e se não tiver um controle adequado, um controle que realmente funcione, então a situação pode ficar insustentável e pode provocar uma disfunção no próprio relacionamento entre os poderes. Sem dúvida. Gostaria muito de agradecer à doutora Marilene Matos, que é advogada, especialista em Direito Administrativo e Constitucional, professora na área do direito. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, doutora, e volte sempre. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.